Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e a você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje dia 20 de outubro de 2019, vamos gravar o pós-jogo de Vasco da Gama 1, Internacional 0. Jogo que ocorreu nesta tarde lá no Beira-Rio, jogo referente à 27ª rodada ou 8ª rodada do retorno, se os amigos preferirem. O Vasco, graças a Deus, conseguiu quebrar um tabu que já durava há 12 anos e, mais do que isso, o Vasco acabou com uma invencibilidade do Internacional de 13 jogos no Beira-Rio. O Internacional, que no Campeonato Brasileiro ainda não havia perdido jogando em seus domínios. Mais do que isso, o Vasco consegue a sua 3ª vitória consecutiva, fato que não ocorria desde 2012 no Campeonato Brasileiro, quando ganhamos o Atlético Goianiense, o São Paulo e o Santos. Então, parabéns para o Vasco da Gama, que conseguiu a sua 10ª vitória no Campeonato Brasileiro, a 4ª vitória fora de São Januário. O Vasco dando evidências que aprendeu a jogar fora de casa, e isso é muito importante para o nosso Vasco da Gama. O Vasco, no primeiro tempo, teve 3 chances de gols. 2 com o Ribamar e 1 com o Felipe Ferreira. O Vasco, logo no começo do jogo, conseguiu conter aquele ímpeto inicial da equipe do Internacional, com uma defesa bastante sólida, e o Vasco aos poucos começou a gostar do jogo. Logo aos 18 minutos, o Rossi fez um belo passe para o Ribamar. O Ribamar se atrapalhou com a bola, tinha saído na cara do goleiro, perdeu um contra-ataque onde o Vasco poderia ter aberto o marcador. O Vasco teria outra oportunidade aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Felipe Ferreira deu uma finalização, um chute seco, obrigando o Lomba a fazer uma bela defesa. Na sequência da jogada, o Vasco quase que abriu num cruzamento do Rossi, onde o Heitor quase que fez um gol contra, o lateral esquerdo do Internacional. E o Vasco teve a chance mais clara do primeiro tempo, com o Ribamar, num passe bem dado pelo Marrone, uma jogada muito bem enfiada, e o Ribamar perdeu um gol inacreditável, tentando dar uma cavadinha, como ele fez na partida contra a Chapecoense. O Internacional, no primeiro tempo, teve 2 chances, uma com o D'Alessandro, que obrigou o Fernando Miguel a fazer uma bela defesa, e no gol anulado que aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, onde o D'Alessandro faz um belíssimo gol encobrindo o Fernando Miguel. No entanto, o juiz pega uma falta, e falta clara, incontestável, do Vitor Cuesta em cima do lateral esquerdo Henrique. O Vasco vai para o segundo tempo. O técnico Vanderlei Luxemburgo perde a cabeça com o Ribamar, saca o Ribamar da equipe, coloca o Guarim, e o Vasco ganha mais com isso. O Guarim vai para o meio campo, o técnico Vanderlei Luxemburgo coloca o Marrone de centroavante, e logo no 7º minuto do segundo tempo, o Henrique faz uma bela jogada pela esquerda, cruza muito bem para o Marrone.
O Marrone desvia de cabeça, o Rossi conclui, a bola bate na mão do Lomba e vai parar na trave, e na volta o Marrone faz o gol, estopa e o Vasco faz 1-0. O técnico Vanderlei Luxemburgo, aos 16 minutos, ele tirou o Felipe Ferreira para poder colocar o Marcos Júnior. O técnico do Internacional, ele fez uma alteração na equipe do Internacional, colocando o Nico Lopes, tirando, melhor dizendo, o Nico Lopes e colocando o Sarrafiore. E o time do Internacional foi para frente. Foi para frente, dando muito trabalho para a defesa do Vasco, onde o Fernando Miguel sobressaiu. Fernando Miguel fez umas 4 defesas espetaculares, foi o melhor jogador do Vasco aí no segundo tempo, ao meu ver, ao garantir a vitória do Vasco da Gama. E é esta atuação que a gente espera do Fernando Miguel, que é um goleiro que tem potencial, que estava numa fase ruim, mas que evidentemente hoje pegou tudo, inclusive uma cabeçada do Vitor Cuesta, queima-roupa, que ele foi de mão trocada lá no ângulo e fez a defesa. O Vasco, depois desta alteração aí do Felipe Ferreira, que saiu para o Marcos Júnior, o Vasco perde o meio-campo. O Vasco só foi ter outra oportunidade no final da partida, que o Marcos Júnior se atabalhoou com a bola, literalmente, né? Ele não conseguiu dar o mesmo ímpeto no meio-campo que o Felipe Ferreira dá, num contra-ataque de 3 contra 1, e infelizmente não conseguimos fazer o gol. Depois o Vasco só administrou 1-0 Vasco da Gama, mas eu gostaria de fazer aqui algumas ressalvas. Primeiro, parabenizar o técnico Vanderlei Luxemburgo, mais uma partida que ele demonstra ter o elenco na mão. Essa vitória tem a marca do Vanderlei Luxemburgo, que muito soube montar a equipe, como também fazer as alterações pertinentes, principalmente quando ele tira o Rossi, já cansado, para poder colocar o Gabriel Peck, o que demonstra que ele tem confiança na base do Vasco, ao contrário do que muitos dizem. Ele jogou com Bruno Gomes, o garoto também não comprometeu. O Vanderlei Luxemburgo deu uma cara para essa defesa do Vasco, que é muito sólida, não sentiu a pressão jogando no Beira-Rio, com o Henriques e com o Castan. Parabéns. Outra coisa que eu queria falar, o Marrone, se jogasse sempre assim, dessa forma, seria titular fácil do Vasco da Gama. Muito tempo que eu não vejo o Marrone tendo uma atuação tão boa como ele teve hoje. Talvez essa atuação do Marrone tenha sido comparada aí com o jogo que ele fez contra o São Paulo, que também foi muito bom. Felipe Ferreira não pode sair desse meio campo do Vasco da Gama, porque é um jogador que dá dinâmica. Ele consegue monitorar muito bem o ataque, abastece o ataque. No primeiro tempo, se o Vasco tivesse um atacante, o Vasco já poderia ter saído vitorioso, ter aberto certa vantagem contra o Internacional. E falar aqui do Guarim. O Guarim, quando estiver em forma, é titularíssimo dessa equipe do Vasco da Gama. Belo jogador, joga com a cabeça levantada, protege muito bem a bola, cabeça em pé, distribui, e atuação muito boa também do Guarim. E eu tenho prazer imenso de falar individualmente da equipe do Vasco quando ganha, porque quando perde é muita covardia. E os Nutelas babacas que vaiavam esse time aí, que não dava apoio, vai ter que engolir. O Vasco da Gama na 11ª colocação, com 37 pontos, afastando qualquer possibilidade de rebaixamento.
jogando como o Vasco, com um monte de problemas administrativos, na ordem política, na ordem salarial, mas o Vasco, por intermédio do técnico Vanderlei Luxemburgo, tem feito um campeonato brasileiro além das expectativas. E tem gente da mídia que critica o técnico Vanderlei Luxemburgo. Fazer o quê? Então esse foi o pós-jogo, Vasco neles, torcida do Vasco da Gama feliz de norte a sul deste Brasil. E não se admirem se a gente chegar aí no G6. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Vasco neles. Valeu!